E o propósito foi fazer a vontade do Pai. Certo dia, trouxeram alimento para ele estava com fome, e trouxeram pão, e ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele nasceu com este propósito, e ele foi fiel no propósito até o fim, ensinando, pregando. Iniciou o seu ministério com 30 anos, teve um ministério de 3 anos e meio, mas ele fez muitas coisas e ainda continua fazendo. Ele começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele curava os enfermos, expulsava os demônios, e ele fazia a obra, paralítico andava, cego ouvia, e ele fazia a obra, e de repente ele começou a ensinar o caminho do Evangelho. Ele começou a ensinar o caminho da renúncia, o caminho que leva o homem no céu. Ele chegou a dizer: entrai pela porta estreita, porque espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que leva para o céu é estreito. E começou a ensinar. E de repente chegamos aqui agora no Getsemane, quando está chegando a hora. Quantas vezes os escribas, fariseus, doutores da lei queriam prender Jesus, queriam jogá-lo de um penhasco, e ele se retirava do meio deles. Mas agora estava chegando a hora dele se entregar ao Pai, como está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Jesus começa a prever o que ele iria passar, porque Jesus, sendo Filho de Deus, sendo igual a Deus, ele tinha e tem os atributos de Deus, e um dos atributos é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. O outro atributo é a onipresença. Ele está em todos os lugares. E o outro, a onipotência, ele é o Todo-Poderoso. Ele começou a ver o caminho que ele iria trilhar. Ele começou a angustiar-se. Ele começou a orar, como diz aquele hino: com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, eu quero estar em constante oração. Porque na oração o crente vence, na oração tem socorro, na oração tem ajuda, na oração tem vitória. E Jesus chama os discípulos: vamos orar. Jesus começa a orar, e a oração é assim, dizendo que estava triste, sua alma angustiada, porque não é fácil o que ele passou. E ele começa a dizer: Pai, se é possível, passa